Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mais uma vez falar para vocês um pouco da minha trajetória, de tudo que está acontecendo nos últimos tempos, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal, porque o intuito de eu ter criado este canal era justamente à medida que eu vou aprendendo, eu vou passando todo o conhecimento e todo o aprendizado que eu tenho buscado para mim no meu processo de autoconhecimento, de autocura e claro, com a intenção de tratar de mim e também com a intenção de cuidar das outras pessoas, principalmente para dar resposta dentro do meu trabalho, da oficina do corpo, respostas a situações que a estética não vai resolver, as curas que as mulheres estão evitando de aprofundar, principalmente buscar uma reconexão com o seu feminino, buscar resgatar a sua autoestima, o seu amor próprio. E isso tem vindo a crescer, essa vontade dentro de mim a cada dia, de alguma forma, ter essas respostas para todas essas pessoas que se conectam conosco, seja aqui, pessoalmente, seja nas redes sociais. E é um trabalho que não digo que tem sido lento, tem sido gradual. Quando a gente olha para trás, a gente consegue perceber como as coisas têm evoluído até com alguma rapidez. E, enfim, eu mergulhei dentro do autoconhecimento e tudo tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. Eu acredito que o meu propósito com esse trabalho, com esse olhar para as mulheres, tem me feito passar por situações que eu nunca pensei que eu ia passar na minha vida. E a gente pensa que para aprender é só estudar, é só fazer as lições, mas a vivência, a prática conta muito para esse crescimento. Quando eu passo pelas situações, eu ganho autoridade para falar sobre elas, porque eu vivi elas. E então eu consigo perceber quais são os sentimentos, as sensações que aquela pessoa está a sentir. Só que eu escolho passar pelas situações, sim, de aprendizado, de desafio, mas da maneira mais leve possível, da maneira mais fácil possível, para não se tornar algo pesado e árduo, aceitando, recebendo o que vem até a mim. E sendo, às vezes, no momento a gente não consegue sentir a gratidão, mas é algo que precisamos de treinar a cada dia, aperfeiçoar a cada situação, sermos melhores em termos de estarmos cientes, conscientes e presentes a cada situação que nos aparece na vida e saber que tudo tem um sentido. E muitas vezes nós não vamos encontrar os porquês de tudo, até porque não cabe a nós termos certas respostas, porque nós não conseguimos atingir. Mas à medida que nós vamos evoluindo e crescendo, amadurecendo,
Nós vamos tendo entendimento de cada situação. Algumas pessoas já sabem, porque eu contei aqui no meu primeiro vídeo, que eu passei por 2 situações de aborto o ano passado, muito próximos um do outro. O primeiro me despertou muito para buscar me conhecer o meu corpo, o meu ciclo, as minhas fases como mulher, que até então a gente achava que conhecia, mas era muito superficial. Quando nós fazemos uso de anticoncepcionais durante muito tempo, nós ficamos completamente desconectadas do nosso corpo, porque aquela hormona vai causar ali um bloqueio de conexão, de percepção, impedindo da gente acessar toda a sabedoria do nosso corpo. Foi aí que eu tomei a decisão de algo que já me incomodava há algum tempo, porque quando a gente toma uma decisão, aquilo já está ali na nossa mente, crescendo, né? Aquela ideia, até a gente decidir, definir e colocar um basta. E nesse processo de conhecimento ali do ciclo, das fases, eu fiz alguns cursos com mulheres e foi muito interessante. Eu comecei a descobrir coisas com 40 anos que eu não sabia. Sobre o sagrado feminino, toda essa envolvência da mulher. E foi exatamente aí que me apareceu a terapia com os Yoni Eggs, que são ovos de cristais vaginais, que também fiz um vídeo sobre os Yoni Eggs, que você pode conferir para saber mais detalhes sobre isso. Uma terapia de cura emocional e de cura física e energética do nosso corpo, tá? O poder curativo dos cristais dentro de nós. E foi muito lindo, foi muito interessante, me trouxe muitos insights, me trouxe muitas percepções da minha maneira de ser, de agir, das minhas crenças, enfim. E eu gostei tanto que me tornei uma terapeuta de Yoni Egg. Hoje posso fazer atendimentos e indicar o cristal para cada mulher, para cada situação, e ajudar e dar acompanhamento neste processo de cura, tá? E vai conectar outra vez a mulher com o seu feminino. É muito interessante. Foi aí que eu descobri os Yoni Eggs, nesse meio intervalo. E como a gente, quanto mais quer controlar a situação, mais ela foge do nosso controle, porque nós não temos controle de nada e nem devemos ter, nem precisamos ter. Quando a gente entrega, quando a gente confia, a gente está ali para aprender. Que quem sou eu na fila do pão para decidir o que é certo e errado, o que é melhor para mim ou não? Sendo que quanto mais a gente expande, mais a gente vê que a gente ainda está dentro da caixinha limitante, apanhando pontos de vista e referências de outras pessoas. Acontece que veio, então, o segundo episódio, sem também estar planeado, aconteceu. E mais uma vez não foi para frente, não foi avante. O corpo rejeitou de alguma maneira ou de outra. E eu pude perceber, espera aí, o que mais? O que está certo sobre isso que eu ainda não considerei? O que eu ainda preciso ver?
em mim, o que eu ainda preciso curar em mim, para que isso me veio agora de novo. Nunca pensei em passar por uma, quanto menos por duas. E eu não fiquei lamentando, eu fiquei questionando o que eu ainda precisava aprender, o que ainda eu precisava de ver. Foi quando eu fiz a constelação familiar e pude ali perceber várias coisas que eu trazia de memórias em mim em relação a uma gravidez, a uma terceira gravidez, a um terceiro filho, né? O que eu tinha de crenças dentro de mim que bloqueavam. E aí a gente vai lá, ressignifica, cura, vê, toma consciência das coisas. E em mim ficou muito claro. Mas ao mesmo tempo eu pensava comigo, né? Já tá bom, já tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, que estão a crescer. E eu agora quero expandir a minha vida profissional, também quero crescer, desenvolver projetos. Embora, claro, eu tinha sempre um sonho de ter um menino. O meu marido, então, nem se fala. Adorava ter essa experiência de um filho rapaz. E eu ainda estava fazendo análises para perceber, dentro da medicina tradicional, qual era a justificativa para o aborto. O que poderia ter causado fisicamente, embora emocionalmente eu já estava também tratando de procurar saber e de me curar. E ter essa resposta também no físico, nós fizemos uma análise muito específica, que eu também conto lá no primeiro vídeo. E quando eu vou com esse resultado para a médica ver o que poderia ter causado, eu já estava grávida outra vez. E ela: Sheila, você nem me dá tempo de eu te tratar. Sabe, uma pessoa quando tá tão fértil, tá naquela fase da criação, da criatividade, porque o nosso útero é literalmente onde está toda a nossa criação, todo o nosso poder de gerar, não só vida, mas gerar projetos, gerar sonhos, gerar uma nova realidade. E eu tava com tanta vontade de gerar, de colocar em prática, de expandir, que isso literalmente estava vivendo uma fase de muita fertilidade, de muita criatividade na minha vida. E aí, a surpresa do mesmo ano, 2021, uma terceira gravidez. Como pode melhorar? Como pode ser mais grandioso? Quando a gente recebe a notícia, a gente fica assim um bocado em choque. Fica um bocado em choque porque de todas as 3, sinceramente, não foi propositado. Mas é claro que se acontece, tá tudo bem, tá tudo certo na mesma. Então, minhas queridas, nós decidimos a não contar para ninguém, nem para nossa família, até as coisas ficarem mais avançadas, até nós percebermos que estava tudo bem, para não colocar as pessoas em preocupação, para também não receber julgamentos de novo. Você tá doida com essa idade?
nos tempos de hoje, o mundo tá tão difícil, sabe? Esses pontos de vista, essas historinhas que a gente pega. Não queria que nada interferisse nisso. Também para proteger a minha família mais próxima, né? Enfim, acontece que ontem nós contamos para os nossos pais, para os nossos familiares mais próximos, para as nossas filhas, num dia que nós comemoramos o aniversário das duas meninas. A Valentina fez 6 anos, a Carolina fez 3 anos. E nós juntamos tudo para fazermos a festinha que estava sendo adiada de semana para semana. Era por causa do Covid, era por causa do confinamento, era por causa do isolamento, era por causa de não sei o quê, era por causa do tempo. E como pode melhorar isso, mas finalmente ontem nós conseguimos reunir todo mundo e ali comemorarmos então a vida e celebrarmos a vida. Até porque também já não dava mais para esconder essa carinha de grávida, carinha e barriguinha, que já se nota, pois já temos aqui 15 semanas de gestação, graças a Deus. E foi uma surpresa muito agradável para todos, inclusive para nós pais, que pudemos saber também o sexo no dia da revelação para a família. E é um filho da promessa. Porque antes de eu ter minha primeira filha, antes de eu estar casada, eu já tinha recebido uma promessa na palavra de Deus que eu teria um filho, que Deus iria restituir a minha história, que eu tinha tudo para dar errado, tinha tudo para cair nas mãos erradas, enfim, mas Ele iria restituir a minha história e me colocar com um propósito. E eu fiquei agarrada nessa palavra, tanto que a primeira filha eu pensava que era um menino. E os planos de Deus realmente não são os nossos planos de Deus. Não são os nossos planos e são muito maiores, são muito melhores e a gente não consegue atingir. Depois veio a segunda menina. Que promessa, né? E lógico, a gente adora as crianças, adora as meninas, nem tem comparação. Fiquei super feliz da segunda ter sido menina também, porque a gente apaixona com esse mundo cor-de-rosa. Mas lá no nosso íntimo, né? Tem aquele sonho que a gente fica lá engavetado. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Mas quando é sonho de Deus, quando é plano de Deus, a gente não consegue interferir. O tempo não consegue interferir. As circunstâncias não conseguem interferir. Porque quando há propósito, há propósito. E há propósito em todas as coisas debaixo dos céus. Nos mínimos detalhes, há propósito. E você precisa reconhecer qual é o teu propósito. Porque, infelizmente, muitas pessoas vivem sem reconhecer o seu talento, sem reconhecer a sua grandiosidade, sem cavar os tesouros que estão escondidos dentro de tanto emaranhamento que a gente vai se enredando ao longo da vida, né? É com família, com amiga, com relacionamento, é com emprego, com trabalho, colegas. E nós vamos ficando ali perdidos de nós, sem encontrarmos sentido para a nossa razão, da nossa existência aqui, nessa realidade. E isso torna a vida assim um pouco vazia e aumenta a insatisfação. E por isso o meu projeto na Oficina das Emoções, lá no nosso grupo de Telegram,
é incentivar as mulheres, principalmente, a buscarem, a reconhecerem a sua potência, a sua grandeza. E isso implica em reconhecerem as suas sombras, as suas dores, para serem ressignificadas, a irem em busca da sua verdadeira cura interior, para então florescer e gerar aqueles planos, aqueles sonhos, aqueles projetos que você desistiu deles por não confiar nas suas capacidades, porque alguém te disse que você não era capaz, porque alguém um dia te disse que você não conseguiria. Isso tudo foi criando memórias nas suas células, não só na sua mente, no seu cérebro, ficou registrado, mas as suas células também receberam essa informação e elas armazenaram isso durante anos. E é isso que nós precisamos de fazer um reset nessas memórias, para então caber outras memórias. O cérebro funciona em partes, né? Registrando tudo em relação a isso, em relação àquilo. É como se fosse pontos específicos de cada área da sua vida, de cada assunto. É como se ele tivesse ali um arquivo. Então ele vai engavetando. Isso é referente a isso é referente àquilo, isso é referente àquilo outro. Vai guardando nessas gavetinhas, nesses compartimentos. Então imagina que você a vida inteira ouviu: você é um fracasso, você não consegue, você não é melhor do que ninguém, você não é capaz. E isso foi guardando ali, acumulando, juntando historinhas. Sabe aquela gaveta de jornal velho, revista velha, livros de escola que você vai guardando, guardando, guardando até não caber mais, né? Quem é que não tem essa gaveta de guardar memórias, recordações, não é? A mesma coisa acontece conosco. Porém, não é só o nosso cérebro que guarda. As células têm uma memória, as membranas servem para captar essas informações e armazenam essas memórias e começam a funcionar a partir disso. E vai criando limitações no seu corpo também. Por isso é a importância de nós estarmos sempre a limpar. Limpar, 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 limpar. A gente passa uma semana sem limpar nossa casa e ela fica um Deus nos acuda. Imagina você no seu corpo, na sua mente, acumulando coisas, historinhas que foram verdades para outras pessoas e você comprou aquilo ali como se fosse sua verdade absoluta, como se fosse seu, como se fizesse parte de você e como se aquilo fosse você. Você não é as referências das outras pessoas. Você não é os pontos de vista de outras pessoas que elas têm em relação a ti. E então quem é você? Afinal, quem é você? Eu não sou os meus problemas. Eu não sou as minhas dificuldades. Eu não sou o meu passado. Eu não sou a função que eu exerço no meu trabalho. Eu sou muito mais do que isso. Enquanto nós não reconhecermos a grandeza, a capacidade que nós temos de desenvolver o que a gente quiser, o que a gente se propor a sonhar, é que a gente até tem preguiça de sonhar, de desejar, para não frustrar.
O nosso cérebro tem milhares de conexões, infinitas conexões de criar, de possibilidades, de maneiras diferentes de experienciar as coisas, e nós vivemos sempre sentindo os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, semana após semana, dia após dia. Porque esses caminhos neurais estão muito vincados e fortalecidos. Já é automático, já é previsível. Enquanto nós não começarmos a treinar a nossa mente com outras percepções, essa caixinha vai ficar ali fechada e restrita. Então, tudo bem, por onde que eu começo? Vou começar fazendo afirmações positivas. Eu vou olhar para o espelho e vou dizer: eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Aí você começa a falar essas palavrinhas mágicas e o seu cérebro, os seus neurônios, as suas células começam a receber essas informações e ficam assim: e agora onde é que eu coloco isso? Onde é que está o compartimento, a gaveta com essas informações? Ficam ali meio perdidos e baralhados. O que? A gente nunca ouviu falar disso? A gente nunca sentiu isso? O que a gente faz com isso agora? E é nesse meio tempo, nada acontece e você desiste. Começa a pensar: isso é balela, isso é conversa fiada, de pensamento positivo, e mantras, e palavras positivas, e vibração, e frequência. Isso não acontece. Comigo não funciona. Sabe por quê? Porque não tem consistência. Porque não tem perseverança. É algo novo que as suas células estão recebendo, que a sua mente está recebendo, que o seu cérebro está recebendo. Ele nem sabe onde é que vai pôr aquilo. E aí você para. E aí aquilo, olha, some. Nem chegou a criar uma gavetinha nova, uma pastinha nova, sabe? A pasta do computador, que você tem que colocar a pasta para isso, pasta para aquilo. É a mesma coisa. É tipo assim. O segredo está treinar, treinar e treinar. Criar um novo hábito, criar um novo padrão mental, criar um estilo de vida, hábitos novos. E a gente está tão acostumadinho com aquilo que ficamos acomodados e limitados. E aqueles sonhos vão ficando adormecidos, esquecidos e dados como mortos. Quantos sonhos que estão aí dentro de você, que você desistiu deles e falou: já morreu, já acabou, não há mais tempo, já era. E me faz muito me lembrar da passagem bíblica que Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro. E Lázaro estava doente. E as suas duas irmãs mandou chamar Jesus, que estava em outra cidade. E até que a notícia chegava a Jesus, até que Jesus chegasse ali naquela cidade. Porque ele, quando soube, ele começou a ir em direção para lá, mas para com um, para com o outro, né? E todo mundo querendo também estar com ele. E quando ele chegou, Lázaro já tinha sido sepultado. E a irmã de Lázaro falou assim: se você tivesse chegado mais cedo, talvez o meu irmão não estaria morto. Agora nós já
já sepultamos. E na sepultura de Lázaro, Jesus quis ir até lá. Quando ele chegou lá, ele disse: remova a pedra. Olha, tem aqui isso na minha frente, a pedra da sepultura, a barreira das nossas vidas, as nossas crenças, tudo que a gente colocou ali para tapar as nossas feridas, a casca, para não cheirar mal, para não incomodar os outros. Veja se Jesus não era capaz de, só com a ordem dele, tirar aquela pedra dali, aquela pedra cair, ser derrubada. Mas quem tem que remover a pedra é você. Aí ele entra com o resto. Quem tem que fazer a atitude, o passo de fé, de tirar as tranqueiras que estão dentro da sua vida, de tirar as barreiras que você mesmo construiu, tijolinho por tijolinho, dia após dia. Tudo isso que te prendeu, que te limitou, que impediu de você seguir a sua vida, o seu propósito, o seu destino, o seu sonho. Então quem tem que fazer esse trabalho somos nós. Não é terapeuta, não é médico, não é Jesus Cristo que vai invadir, arrancar com tudo, se você não se decidir, se você não tomar atitude, se você não agir pela fé, fazer um pequeno ato de fé, dar um pequeno passo, porque a fé não precisa ser do tamanho da sua pedra, basta ela ser o tamanho de um grão de areia, que você remove essa pedra. E quando a pedra foi removida, Jesus ressuscitou Lázaro. Quando você vai se conhecer, quando você busca se curar, quando você busca tirar de dentro de você as suas mágoas, vai liberando o perdão que você precisa de liberar para você mesma, vai aceitando tudo que você recebeu na sua vida, porque foi você quem criou. Essas barreiras começam a cair. E aí um renovo, uma oportunidade. E a luz invade e entra na caverna. Entra, joga luz na sombra, na escuridão, na morte, no vazio, na inexistência. E onde a luz entra, não há mais espaço para a escuridão. Basta um feixe de luz e a escuridão se dissipa. E Jesus é a luz. A palavra tem poder. E a ação vai lá e levanta. Levanta-te e anda-te. Não precisou de pegar na mão, no colo, levantar, fazer esforço. Vem, fulano. Sai daí desse buraco. Tem vida aqui fora. Foi uma ordem. Levanta-te. O que mais que você está esperando para sair deste lugar? Quem que você está esperando ir aí te buscar? Bom,
eu vou ficar por aqui. E vou acrescentar esse vídeo os momentos que eu vivi ontem de felicidade, de compartilhar com a família esse sonho que para muitos era impossível. Já tem 2 meninas, olha que a terceira pode ser menina de novo. E agora estamos aqui gerando o nosso menino, o filho da promessa. E com tudo isso eu quero passar para vocês: não desista dos seus sonhos. Não desista de você. A vida aí dentro. Honre essa vida que tem aí dentro. E viva. E faça acontecer. E floresça. E gere. Deixa a vida ser gerada dentro de você. Deixa haver movimento. Se precisarem de apoio, sozinhos é muito mais difícil. Nós temos várias ferramentas que podem facilitar esse processo. Podem facilitar você escavar a fundo esse tesouro que está escondido aí dentro. Pode facilitar você ir remover essas pedras. Pode facilitar limpar essas coisas antigas que estão reverberando no seu corpo, trazendo doenças físicas, psíquicas, traumas e dramas e um monte de tranqueira, bloqueando o fluxo da vida, bloqueando a energia vital. E nós estamos nos preparando, nos capacitando a cada dia mais para te ajudar neste processo, neste caminho. E à medida que as coisas vão acontecendo conosco, nós vamos ganhando mais autoridade para ter certeza e convicção que tudo é possível. Tudo é possível, não existe limitação. Isso é tudo invenção da nossa mente limitante. Um beijo grande para vocês. Acompanhe aqui o vídeo de ontem, tá? Que eu já compartilhei nas minhas redes sociais e todo mundo ficou: uau, que surpresa, eu não sabia! Surpresa! Deixa a vida te surpreender, tá? Venha cá pra fora, saia da caverna, saia desse buraco. Tem vida aqui fora. Renova suas forças, renova sua energia. Toma um banho de chuva, um banho de sol, um banho de lua, um banho no mar. Faz alguma coisa, mas faça. Movimente e movimente, movimente. Entre pro nosso grupo de Telegram para receber lá conteúdos, mensagens para te ajudar a encarar a sua vida, a sua realidade, para você criar uma nova realidade. Estamos num momento de criação, de expansão, tá? Obrigada, 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 obrigada. Fiquem bem.